para todos os públicos. Olá, aluno do quinto ano, estamos de volta para mais uma aula de matemática, uma aula com reforço para você fazer a Prova Brasil. Estamos com esse projeto Escola Minha Casa, projeto de vida, que foi iniciado pela Secretaria Municipal de Educação, aqui de Rosário, e nós, professores, estamos trazendo para vocês aulas bem interessantes, para que você venha estar assistido na sua educação nesse ano de 2021. E a minha função com vocês é trazer uma aula diferenciada, ou seja, uma aula com atividades voltadas para a Prova Brasil, para o SAEB, que vai ser uma prova que acontecerá no final do ano, e que você vai fazer essa prova. Então, tudo que nós fizemos aqui, que nós respondemos para você aqui, você vai estar atento, porque estamos tentando trazer enunciados, questões parecidas com a da Prova Brasil, ok? O nosso eixo temático é números. Já trabalhamos esse eixo temático em aulas anteriores, só que trabalhamos com adição e subtração com números naturais. E hoje vamos trabalhar esse eixo temático com multiplicação e divisão com números naturais, certo? E o que você, aluno do quinto ano, precisará saber sobre este assunto, né? Você precisará resolver e elaborar problemas de multiplicação e divisão com números naturais e com números racionais, cuja representação decimal é finita, certo? Então, a habilidade está aí na descrição, para que o professor regular possa estar já observando essa habilidade da BNCC, para assim trabalhar com o seu aluno na sala de aula. Então, o nosso objetivo aqui é fazer com que você resolva e elabore problemas de multiplicação e divisão com números naturais do seu cotidiano, questões que envolvam o seu dia a dia, porque sabemos que nosso dia a dia estamos repletos, cercados pela matemática. Tudo que fazemos exige o cálculo, exige a matemática, certo? Então, esse assunto ele vai trazer atividades interessantes. Eu quero que você já preste atenção, colocasse seu caderno aí já na sua mão, o seu lápis, sua caneta, para que você possa anotar, fazer algumas anotações e tentar responder as questões que nós vamos trazer para vocês, né, baseado nessa temática, números, com o tema multiplicação e divisão com números naturais. A nossa atividade, a nossa primeira atividade, ela está relacionada a uma prática do dia a dia. Quantos de vocês gostam de jogar futebol? Eu creio que a maioria gosta de futebol, né? Toda criança gosta de futebol. Toda criança tem um time que torce, um time de coração, um time da sua paixão. Isso é legal, isso é bacana, porque você às vezes vai para o estádio com o papai assistir o futebol, e isso é muito legal. Só para você entender que o futebol também ele faz parte do nosso dia a dia, e a matemática também está envolvida com o futebol. Então eu trouxe para vocês aqui uma questão interessante, baseado nesse assunto. Olha só, o que diz o nosso enunciado sobre essa questão? Em um campeonato de futebol, participaram 16 times. Cada time jogou todos os jogos, disputando 2 partidas com cada adversário. Para descobrir o total de partidas que cada time jogou, basta efetuar. Como é que eu iria fazer essa operação? Como é que eu iria descobrir, na verdade, o total de partidas que cada time irá jogar? Então, para que eu possa entender esse enunciado, o que eu devo fazer primeiro, lendo da nossa aula passada, temos que tirar os elementos necessários do texto.
os elementos que compõem esse texto, que são significativos para que você possa compreender a questão. Primeiro elemento, 16 times. Segundo elemento importante, eles disputaram 2 partidas, ok? 2 partidas. Observe bem, se eles disputaram 2 partidas, então eles vão ter que disputar quantos jogos, né? Como é que eu iria descobrir isso? Observe aqui no nosso quadro de times. Vamos supor que o São Paulo jogasse com o Vasco, no Campeonato Brasileiro. Então, se são 16 times e cada time jogou 2 partidas, o que eu ia fazer aqui? Eu ia colocar 2 vezes 16, 16 dividido por 2, 2 vezes 15, ou 15 dividido por 2. Como é que eu faria essa operação? Como é que eu iria efetuar essa questão? Olha, é simples. Se são 16 times, você irá fazer como? 2 vezes 16? Não. Por quê? Porque você vai ter que tirar um time para competir com outro. Se eu tirar o São Paulo primeiro, vai ficar 16 times? Não. O São Paulo vai ficar 15 times. Porque o São Paulo não pode jogar com ele mesmo. Ele vai ter que jogar com os demais clubes que estão ali na tabela. Se eu tirar o primeiro time, São Paulo, para competir com os demais clubes, então ele iria o quê? Competir com quantos clubes? 16. Tirei 1, ficou 15. Muito bem, então já não seria a letra A. 2 vezes 16. Por quê? Porque o São Paulo não pode jogar com ele mesmo. Então também não seria 16 dividido por 2. Porque seria o quê? Aqui uma multiplicação. Seria letra C. Muito bem. 2 vezes 15. Ou seja, para descobrir o total de partidas que cada time jogou, basta efetuar 2 vezes 15, que daria o resultado de 30 partidas que cada clube iria efetuar. Compreenderam aqui? Onde que está aqui a lógica dessa questão? É porque você pode pegar logo no primeira interpretação, 16 times, 2 partidas. 2 vezes 16. Estaria errado. Essa é a lógica. 16 times, mas um time não pode jogar com ele mesmo. Então, 16 times vezes 1 vezes 2 vezes 15, na verdade, que seria a efetuação correta dessa problemática. Então, o São Paulo iria jogar quantas vezes? 30 vezes ele iria jogar nesse campeonato. Então, qual seria a nossa resposta? A letra C. Quem fez aí em casa está correto essa questão. Observando aqui um novo exemplo, nós temos aqui a segunda questão, né? Já trabalhamos a multiplicação, vamos trabalhar novamente ela. Olha, Fernanda pensou em um número, multiplicou por 6 e obteve 312. Para descobrir o número que Fernanda pensou, basta efetuar. Agora complicou um pouco, né? Vai mudar a situação. Porque eu não sei qual foi o número que ela pensou. Ela só pensou em um número e multiplicou por 6. E obteve um total de 312. Para descobrir o número que Fernanda pensou, basta efetuar. Vamos aqui na nossa lógica primeiro. Sempre que você estiver diante de uma questão como essa, não tente responder de qualquer forma, de forma apressada. Primeiro, tente interpretar o assunto. Olha, se ela pensou em um número, eu não sei qual foi o que ela pensou, e ela multiplicou por 6 e obteve 312, vai ficar muito difícil eu descobrir esse número dessa forma, não vai? Então seria uma forma mais prática para me fazer. Era uma adição, uma multiplicação, uma subtração ou uma divisão. O que vocês acham aí em casa? Alguém pode aí dar uma ideia? Se eu fizesse 312 mais 6, não tem nada a ver com a pergunta, certo? Porque eu quero saber o número que ela pensou. 312 menos 6.
também não teria nada a ver com a questão. 13,2 vezes 6. Olha só. Ela multiplicou por 6 e obteve 13,12. Ela não multiplicou 13,12 vezes 6. É só entender essa questão. Então, para que eu possa entender, eu teria que fazer o quê? Uma divisão. Eu iria dividir 312 por 6, que seria aí a efetuação correta. Porque se eu dividisse 312 por 6, eu ia descobrir o número que ela pensou. A resposta dessa divisão, né, o quociente, a resposta dessa divisão seria o número que ela pensou. Aí você poderia descobrir qual foi o número que ela multiplicou por 6. Então, qual seria a resposta correta? A letra D, certo? 312 eu dividiria por 6, porque como a multiplicação, a divisão, ela é o inverso da multiplicação, o mesmo número que eu dividi por 6, 312 por 6, se eu multiplicasse por 6 também, daria 312. Essa é a lógica. Mas para isso você precisa compreender a multiplicação e a divisão. Se você ainda não tem ainda muita familiaridade com este assunto, peça para o seu pai, né, sua mãe, lhe ensinar em casa. E também pressione o seu professor da sala regular para que ele possa colocar atividades voltadas para essas questões, para que você possa compreender a divisão e a multiplicação. Tá? Então a resposta aí seria a letra D, 312 dividido por 6 seria a efetuação correta para achar o número que Fernanda multiplicou por 6 e obteve 312. Em uma outra atividade, observe que tudo que nós estamos falando aqui está relacionado ao seu dia a dia, né? Na terceira questão, João ganhou de comissão em uma venda o valor de R$150. R$150. Se no próximo mês ele duplicar esse valor, quanto terá recebido ao final? Olha, aqui ficou mais fácil que as duas demais, as duas anteriores. Se ele ganhou de comissão em uma venda o valor de R$150, e se no próximo mês ele duplicar, o que é duplicar? Aqui está o enunciado interessante, ó. O elemento importante, R$150, que é o valor, e esse termo aqui, duplicar, colocar duas vezes mais esse valor. Entenderam? Quanto terá recebido ao final? Essa está fácil. Se caísse uma questão como essa, na Prova Brasil, eu acredito que todos iriam responder e iriam acertar. Por quê? Porque ficou bem lógico. 150 duplicar duas vezes, 150 duas vezes. Entenderam aí? Quanto é que daria essa multiplicação? 150 vezes 2. Ou 150 mais 150. Como é uma multiplicação? 150 vezes 2. Alguém sabe me dizer? Qual seria a resposta? Muito bem. Seria R$300. Então, se ele duplicasse esse valor na próxima venda, a comissão dele seria de R$300 que ele ganharia. Então, seria a letra A, a resposta correta desse enunciado. Então, observe que a multiplicação e a divisão, elas estão no nosso dia a dia, né? E provavelmente, muito fácil, cairá questões relacionadas a esse eixo temático, números, multiplicação e divisão com números naturais. Um novo exemplo, para que nós possamos compreender melhor esse assunto, né? Eu trouxe aqui para vocês um assunto do seu dia a dia, principalmente dos professores, dos diretores de escola que matriculam alunos. Observe bem. Durante um mês, se matricularam 144 pessoas em uma escola, todas com 12 alunos. Olha só, durante um mês se matricularam 144 pessoas em uma escola, todas com 12 alunos. Quantas turmas
todas com 12 alunos podem ser formadas com essas pessoas. Se durante um mês se matricular 144 pessoas, eu quero saber quantas turmas, todas com 12 alunos, podem ser formadas com essas pessoas. Professor, para mim compreender esse enunciado, o que eu teria que fazer? Era uma multiplicação ou uma divisão? O que vocês acham aí? Qual seria a resposta de vocês? Olha, eu quero saber quantas turmas, todas com 12 alunos, podem ser formadas com essas pessoas. Basta você pegar 144 e multiplicar por 12? Não, porque daria um total muito grande. Dividir por 12? Sim, dividir por 12. Você iria pegar o 144 pessoas e dividir por 12. Aí você achar que uma resposta, letra A 10, letra B 12, letra C 11, letra D 24. Qual seria a resposta? Faz aí em sua casa essa matemática rapidinho. Eu até aconselho você fazer mesmo no lápis, no canetão, porque se você for para a calculadora do celular, lá no dia da prova você não vai ter essa calculadora. Então faça aí mesmo aí no caderno, usando aquelas fórmulas que nós já explicamos para vocês, os professores já vêm explicando para vocês como resolver uma divisão. Quem achou o resultado? Muito bem. Quem falou a letra B, 12, está correto, porque 144 dividido por 12 vai dar 12. Então, nós iríamos formar quantas turmas? 12 turmas com 12 alunos. Cada turma com 12 alunos seria a resposta correta. Quem fez e quem achou o resultado de 12 está correto, certo? Um novo tema, uma nova atividade. Observe, agora nós vamos usar aqui a multiplicação com o nosso sistema monetário, o dinheiro. Débora quer economizar dinheiro. Escute bem. Ela vai depositar na poupança quanto? R$125 por mês. Em 5 meses, quantos reais Débora terá depositado? Isso aqui ficou fácil. Eu acredito que você achará essa resposta bem rápido. Por quê? Porque o grau de complexidade dela é muito baixa. Eu teria que fazer aqui uma multiplicação, certo? Por que eu tenho que fazer uma multiplicação? Porque eu já estou aqui entendendo que ela tinha um valor em um mês e em 5 meses ela vai ter outro valor. Ou seja, eu vou ter que multiplicar o valor que ela tinha por 5. Não vai ficar fácil? Então, qual seria a resposta aí que vocês acharam? 125 multiplicado por 5. Quem fez a continha aí? Vamos lá? Faça assim, você pode colocar 5 vezes 0, bota o 5 debaixo do 0 e multiplica. Sinal de multiplicação. 5 vezes 0, 0. Lembre-se que todo número multiplicado por 0 é 0. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. Você vai colocar o 5 e elevar o 2, certo? Para a dezena. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. Coloco o 2 e levo o 1 para a centena. 5 vezes 1, 5 com 1, que foi 6. Ficou qual foi a resposta? 625. E qual seria a resposta? Letra D. Muito bem. Quem achou a letra D, achou a resposta, letra D. Ok? Então ficou muito fácil. Eu descobri a resposta dessa questão. Por quê? Porque o enunciado estava muito prático para que eu pudesse compreender. Mas agora, se eu fosse colocar um enunciado diferente para usar multiplicação,
você agora teria que ter mais dificuldade. Então, às vezes, na Prova Brasil vai ter esses graus de dificuldade, certo? Algumas questões vão vir fáceis, outras vão vir mais difíceis um pouco. Olha só essa aqui, analise bem essa questão. Em uma multiplicação, um dos fatores é 98 e outro é 7. Qual é o produto dessa multiplicação? Olha, se você não prestou atenção naquela aula do professor lá do 5º ano, que falaram dos termos da multiplicação, dos fatores da multiplicação, multiplicando, multiplicador, e do produto, que é o resultado, você não vai compreender esse texto, porque ela requer que você entenda aulas anteriores. Ó. O que são fatores? Quais são os termos da multiplicação? Porque a matemática ela vem com essas nomenclaturas para as 4 operações. Os fatores, multiplicando, multiplicador. E qual é o produto? É o resultado da multiplicação. Então, eu teria que compreender isso. O fator 98 e o outro é 7. Qual é o produto? Seria o resultado dessa multiplicação. 98 vezes 7. Seria a efetuação correta para me achar a resposta. E quanto é que dá 98 vezes 7? Aí você vai ter que fazer o quê? Uma multiplicação. Você vai armar a continha lá no seu caderno. No dia da prova, você vai armar ela lá no borrão da sua prova e você vai fazer essa multiplicação. 7 vezes 8, tem que ter a tabuada da multiplicação do 7 e do 8. Se você ainda não conhece, é bom você já pegar a sua tabuada e dar uma estudada, uma lida, para que você possa assim compreender melhor. 7 vezes 8, quem sabe? Muito bem, 56. Como é que eu faço? Eu coloco 6 e levo 5 para a dezena. E 7 vezes 9, 63. Com os 5 da dezena, 68. Então, qual seria a resposta aqui? Letra C. Muito bem. 686. Então, em uma multiplicação, um dos fatores é 98, o outro é 7. Qual é o produto dessa multiplicação? 686 seria o produto ou resultado dessa multiplicação, tá? Então eu trouxe para vocês aqui, resgatando aquelas aulas em relação aos termos da multiplicação, que é multiplicando, multiplicador, e o produto, que é o resultado. Você entendendo isso, você vai compreender a leitura, vai poder responder a atividade. Então, alunos, essa era a nossa aula de hoje, certo? Vamos só recapitular algumas coisas, se vocês compreenderam mesmo o nosso gabarito. Por exemplo, lá na primeira questão, a resposta foi a letra C. O que eu ia fazer aqui com o gabarito? Eu iria marcar a letra C, a bolinha da letra C, na questão de número 1. Porque a resposta era a letra C. Eu não posso marcar 2 letras. Se eu marcar 2 letras, vai ficar o que? Anulada a questão. Ou seja, você vai perder pontos. Então, seria a letra C. Vou marcar a bolinha, preencher ela, sem transpassar as bordas dessa bolinha. Na segunda questão, a resposta foi a letra D. Então, nesse caso agora, você vai ter que marcar a letra D da segunda questão. A bolinha da letra D. Não pode marcar 2, ok? Na terceira questão foi a letra A. Muito bem. Então, você vai pegar a terceira questão e marcar a bolinha da letra A na mesma direção da terceira questão. E a quarta foi a letra B. Aí você vai marcar a letra B da quarta questão, a bolinha, preencher ela. A quinta questão foi a letra D. Você vai marcar a letra D da quinta questão. E por último, na sexta questão foi a letra C. Fazendo assim, você estaria finalizando a sua prova, colocando o seu nome completo no gabarito e entregando para o professor que vai estar aplicando essa prova, tá certo? Então eu espero que você tenha compreendido essa aula e que você possa praticar a multiplicação e a divisão
em sua casa, na sua sala de aula, e qualquer dúvida, procure para o seu professor e que ele vai estar lhe orientando sobre essa temática. Então, fique com Deus e muito obrigado a todos.